Olá, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa com a professora Jaqueline, tá bom? E na aula de hoje, a gente vai aprender sobre prefixos e sufixos, tá? A gente vai conhecer e aprender a utilizá-los. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é FLP 10, que diz que reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras. Então vamos lá. Aqui, gente, temos o quê? A nossa história do dia. Antes de darmos início a esse assunto de prefixos e sufixos, saber o que é? Então, vamos lá para a nossa história de hoje. E a nossa história de hoje, olha o nome dela. É A Árvore Generosa. Quem já ouviu essa história? Essa história, ela é uma adaptação, tá? De um texto original em inglês, que é The Giving Tree. Então, esse texto aí, ele é de origem de Shel Silverstein e ele foi adaptado, tá? Por Maria Jesus Souza. Então, vamos lá para a nossa história de hoje. Era uma vez uma árvore que gostava de um menino. Todos os dias, o menino vinha brincar para perto dela. Apanhava as suas folhas, subia em seu tronco, baiçoava nos seus ramos, comia as suas maçãs, respirava o seu ar puro. Às vezes, brincava às escondidas e, quando ficava cansado, encostava-se em seu tronco e aproveitava a sua sombra. O menino também gostava daquela árvore e a árvore ficava feliz. Mas o tempo passou, o menino cresceu e a árvore ficava muitas vezes sozinha e triste. Um dia, ele voltou já crescido e a árvore disse-lhe: sobe no meu tronco, come as minhas maçãs, balança nos meus ramos, descansa na minha sombra e respira meu ar puro para ficares feliz. Estou muito grande para brincar contigo. Agora eu preciso de outras coisas. Preciso de dinheiro. Dás-me dinheiro? Não tenho dinheiro para te dar, só maçãs. Leva as minhas maçãs e vai vendê-las para conseguires dinheiro que precisas. Então, o rapaz apanhou todas as maçãs e as levou para vender e arranjar dinheiro, e a árvore ficou feliz. Mas o rapaz ficou longe durante muito tempo e a árvore ficou triste novamente. Mais tarde ele veio de novo, já era um homem. A árvore até abanou-se de contente e disse-lhe: sobe no meu tronco, balança nos meus ramos, respira o meu ar puro e descansa na minha sombra para ficares feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores. Agora eu sou um homem e preciso de uma casa. Podes me arranjar uma casa? Não, não tenho casa para te dar, mas podes cortar os meus ramos e construir uma para morar você com a tua mulher e teus filhos. O homem cortou os ramos todos e levou para construir a sua casa, e a árvore ficou feliz. Mas ele ficou longe durante muito tempo e a árvore ficou triste. Quando ele regressou, a árvore ficou tão emocionada que nem conseguia falar. Por isso, apenas sussurrou: anda, brinca comigo. Estou cansado para brincar. Preciso de um barco que me leve para longe para me distrair. Tens um barco para me dar? Não, não tenho um barco para te dar, mas se quiseres pode cortar o meu tronco e construires um barco. Navegarás para longe e serás feliz. O homem assim fez, cortou o tronco, construiu o barco e navegou para longe. A árvore ficou feliz, mas só um pouco, e durante muito tempo
não teve a visita do homem. Quando ele voltou, estava velho e a árvore lhe disse: Não tenho mais nada para te dar, já não tenho maçãs. Os meus dentes estão fracos para comê-las, falou o homem. Já não tenho ramos para balançares. Os meus braços estão fracos para me balançar. Já não tenho tronco para poderes subir. As minhas pernas estão tão fracas para conseguir. Gostava de te dar alguma coisa, mas já não tenho nada, nem sequer ar puro. Agora sou só um cepo de árvore velha. Agora também eu não preciso de muito, disse o homem. Bem, disse a árvore, esticando-se o mais alto que podia. Ainda sirvo para te dar de sentar. Anda, senta e descansa. O homem sentou-se e descansou, e a árvore ficou feliz. Fim. E aí, pessoal, gostaram dessa história? É uma história bem interessante que nos faz pensar, né? Veja bem, essa árvore, ela deu tudo o que ela podia, né? Tudo que ela podia, ela deu para o homem. E o homem, com a sua ambição, sempre querendo mais, querendo mais. Quando ele chegou na idade da velhice, ele percebeu que ele não precisava de tudo aquilo que ele tinha pego, que tinha pedido. Então, o que ele simplesmente preferia era a companhia da árvore. Então, assim, a mensagem da história leva para a gente refletir para as duas coisas. A questão de cuidar, né, do que a gente tem de bem precioso, que é a natureza, e também a questão da ambição, fala também da ambição que os homens têm, né, essa ambição de ter dinheiro para as coisas e acaba destruindo, desmatando as nossas árvores. Então, assim, são duas coisas bem importantes para a gente pensar e refletir, essa história traz para a gente. Né? Então, agora, olha, nós temos aí o nosso assunto, prefixos e sufixos. O que são isso? Eles são chamados de afixos. Afixos são os prefixos e sufixos, tá? Eles são exemplos de morfemas. Eles são usados para formar novas palavras. A diferença entre o prefixo e sufixo se encontra na posição que eles vão ocupar na palavra. Como assim? Por exemplo, os prefixos, eles são tipos de fonemas, né, ou afixo, que formam uma palavra através de um determinado radical. Radical é algo que a gente coloca no início de uma palavra, tá? Ele sempre é colocado antes da palavra, na frente da palavra, para formar uma nova palavra, para ter um significado novo, tá? Por exemplo, da palavra feliz, eu colocar o in, estão vendo aí nesse exemplo, se eu usar o in na frente da palavra feliz, que é um radical, o in, esse in, ele é chamado de radical, e por estar na frente da palavra feliz, ele é um prefixo, tá? O nome de pré porque vem antes. Então, aí vai se tornar uma nova palavra. De feliz, quando eu incluo in, vai se tornar a palavra infeliz. Então, muda o significado da palavra, não é isso? Porém, o radical, ele permanece, que seria aqui feliz, a palavra origem, feliz. O que mudou foi o prefixo usado na frente dessa palavra. Nesse caso, in. Aí torna a palavra infeliz. Tá? Então, prefixos, eles são afixos que aparecem antes do radical. Temos aqui infeliz, o in em destaque de vermelho. Temos o imoral. Se a gente tira o i, fica a palavra moral. Se eu coloco esse i, que é o prefixo, vai ficar a palavra imoral. O a também é um prefixo, que juntando a palavra moral vai se tornar amoral. Preocupar. Da palavra ocupar, eu coloquei um pré na frente, então se formou uma nova palavra, preocupar. E da palavra leal, se a gente coloca o des na frente, vai se tornar a palavra diferente, desleal, tá? Então, leal vem de lealdade
E desleal é alguém que não é leal. Então aí, gente, percebam, destaque aí dessas sílabas que estão aí de vermelho, chamamos de prefixos. Se a gente pode dizer que são afixos, são afixos. Afixos que vêm antes da palavra original. Então, a gente dá o nome de prefixo, tá certo? Antes do radical. Radical seria a palavra de origem. E o que são sufixos? Sufixos, né? Eles são também afixos. Eles são responsáveis por criação também de outras palavras, né? Palavras derivadas. Só que o sufixo, diferente do prefixo, ele vem lá no final da palavra. Então, por exemplo, aqui, brasileiro. A palavra radical de origem, o radical, é Brasil. Da palavra Brasil, colocou o sufixo eiro, então se tornou uma nova palavra. De Brasil formou brasileiro. Então a palavra de origem é quem? É o Brasil. E o sufixo é o eiro. Estão compreendendo até aí? É bem simples de entender, né? Prefixo são sílabas, né, que a gente coloca, são afixos, melhor falando, que a gente coloca no início da palavra. E sufixos são o que a gente coloca após a palavra de origem, que é o radical, tá? Então, aí temos aqui, ó, sufixos, né? São afixos também que aparecem depois do radical. Temos aqui, ó, leal, lealdade. Utilizar, de útil, veja bem, leal está destaque de preto e idade está destaque de vermelho. Por quê? Porque esses destaques de vermelho são os sufixos. Da palavra leal, formamos lealdade. Da palavra útil, formamos o verbo utilizar. Da palavra café, formamos o cafezinho. Da palavra amanhecer, com esse no final, seriam chamados de sufixos, tá? Aí aqui, ó, em outras palavras, a gente tem os afixos, prefixos e sufixos. Temos aqui, ó, a comparação, o que vem antes e o que vem depois. Prefixo, infeliz, incerteza, desamor. Veja bem, quais são os radicais? Feliz, certeza e amor. Então, a partir desses prefixos foi formando novas palavras. Os sufixos, temos aqui o radical leal, real e pedra. Então, formou lealdade, realmente e pedrada. Essas também são exemplos de palavras com afixos. Olha só essa tabelinha. Nessa tabelinha, o que a gente pode perceber? A gente percebe que tem palavras que tanto são formadas por prefixos, como também temos sufixos na mesma palavra. É possível isso, professora? Sim, é possível. Há palavras que têm prefixos e sufixos. Há palavras que só têm sufixos e há palavras que só têm prefixos, tá? Nesse caso aqui, ó, amanhecer, a primeira palavra. Amanhecer, temos o manhã, então seria o radical, e o a na frente é o prefixo, e o ser no final é o sufixo, que vai formar uma nova palavra que é amanhecer. Na palavra que temos aí abaixo, deslealdade. Deslealdade é uma palavra que está aí com prefixo e sufixo. O des é o prefixo, o radical é leal, que é a palavra de origem, e o dade é o sufixo. Então, temos aí um outro exemplo de palavra com prefixo e sufixo, deslealdade. Se eu fizesse só desleal, seria uma palavra com apenas prefixo. Se eu dissesse lealdade, seria uma palavra com apenas sufixo.
Como colocou deslealdade, então temos os dois, prefixo e sufixo. Na palavra cruzeiro, temos aí apenas o sufixo, que seria eiro, juntando com o radical cruz mais eiro, formando a palavra cruzeiro. Temos a palavra desalmado. Nessa palavra desalmado, temos aí o des, que é o prefixo. O radical é alma e o sufixo é o dó, né? Desalmado. Então, aí seria o sufixo. E temos também a palavra desvalorização, onde o des é prefixo, a palavra valor é o radical e o isação é o sufixo, para formar uma nova palavra que é desvalorização. Tá? Aqui a gente tem uma tabelinha, pessoal, onde tem algumas palavras com prefixos, tá? Então, vejam só. Temos aqui o prefixo AB, que significa de se afastar, né? Dá esse significado para a palavra, afastamento. Então, aí seria abdicar. A palavra radical é dica, então ficou aí com AB, com o prefixo vai ficar abdicar, é se afastar de algo, deixar algo. Ambi, no prefixo ambi é uma duplicação, então ambidestro, tá? Temos aí o ante de anterioridade, então temos aí o antepor, seria o exemplo da palavra por, com ante, deu antepor. O bem, o prefixo bem, pode formar a palavra bendito, beneficente, não é? Temos aí o bi temos biênio, bisneto, são palavras com exemplos também de prefixo. Contra, o contra, contradizer. Temos o in, que é a negação, ingrato, ilegal. Temos aí o pós, né, posterior. Temos semi, o prefixo semi, por exemplo, semicírculo. E o tri vem da palavra aqui, ó, triângulo, tá? Então, aí são exemplos de palavras com prefixo. E aqui nós temos palavras com sufixo. Nos sufixos temos algumas que são aumentativos e outras que são diminutivos. Para a tabelinha dos aumentativos, temos exemplos aqui do ão para paredão, aço para ricaço, alhão para grandalhão, aréu para povaréu ou fogaréu também. Temos arra, o sufixo arra para bocarra. Temos o sufixo zarrão para homenzarrão, eirão para boqueirão e uça para dentuça. Então, vejam só, são palavras que a gente usa no aumentativo, que são exemplos de sufixos. Também temos no diminutivo. Inho, pedrinho ou pedrinha. Zinho, avozinho. Acho, riacho. Ixo, barbicha ou barbicha. Ixa, tá? Ixa, barbicha. Eco, soneca. Ela, viela. Ote, velhote e isco para chuvisco. Então, aqui são alguns dos sufixos que nós trabalhamos no dia a dia. Temos aí os sufixos para palavras no diminutivo e sufixos para palavras no aumentativo. Então, recapitulando o que a gente viu aqui, né? Nós vimos que prefixos e sufixos são chamados na língua portuguesa de afixos, tá? O prefixo são terminações, né? Na verdade, não digo terminações, são sílabas que a gente coloca no início de uma palavra para que ela mude o sentido, que vire uma nova palavra. E a palavra de origem a gente chama de radical. E o sufixo são aquelas sílabas que vão para o final da palavra, que a gente também tem o radical e a terminação. A terminação
para dar um novo sentido, mudar a palavra, a gente chama de sufixo, ok? Entendido? Então, temos aqui uma aula sobre prefixos e sufixos. Espero ter ajudado vocês, tá? Nesse assunto, ter clareado, vocês terem aprendido sobre esses dois assuntos. E é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.